Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília em mais uma quarta-feira para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, né, que é Joana de Ângeles, introduzindo um novo capítulo, hoje o de número 18, denominado Fidelidade à Fé. Vamos dar início. Ouves o clamor da multidão desvairada. Vozes tumultuadas chegam aos teus ouvidos, chamando. Gargalhadas em festas estrondosas repercutem na câmara auditiva de tua alma como se representassem felicidade. Desfilam ante os teus olhos, no banquete das ilusões, as personagens da comédia do dia a dia. Acompanha-as com olhar úmido, como se ele expressasse a tua soledade num mundo em confusão. Gostaria de segui-las, participando com elas da algaravia e do prazer. Parecem tão ditosas. Eu achei muito interessante, né, essa fidelidade à fé. E ele começa mesmo nesses chamados da multidão, né, nas festas que a gente observa, nessas ilusões da riqueza, do poder, mundano que a gente vê, né, no mundo mesmo. Então a gente vê essas convocações da massa, essas convocações da multidão, e a multidão significa fazer o que todo mundo faz, ir para onde todo mundo vai, se vestir da mesma forma, ter os mesmos valores, os mesmos comportamentos, os mesmos resultados, né? E é como se a nossa alma quase se dividisse, né? Então, já em busca de um novo caminho, conhecedora de novos valores, intentando buscas mais elevadas, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que a gente vai se apartando, se distanciando da multidão. E essa nossa sensação de pertencimento, muito própria, muito comum, né, do ser humano, de querer se integrar na sociedade, meio que vai desfalecendo, enfraquecendo, porque a gente vai se percebendo mesmo tendo comportamentos muitas vezes contrários, buscando valores, né, e sonhos muito distintos do que a maior parte das pessoas, do que grande parte da nossa família, grande parte dos nossos amigos, eh, vão buscando. Então, essa sensação de pertencimento, ela vai dando uma enfraquecida e muitas vezes a gente vai se sentindo só, né? Porque tudo aquilo que a gente construiu até então, tudo aquilo que a gente foi, vai perdendo sentido, porque a gente vai ganhando valores mais elevados, sonhos mais profundos, né? Essa ânsia de se buscar, de ser quem se é, mas ao mesmo tempo esse distanciamento, né? Como consequência natural, esse distanciamento do que todo mundo faz, todo mundo é, e do que todo mundo em geral busca, né? Então, esses dois desejos, né, vão se contrapondo. Esse desejo de se conhecer mais profundamente, de viver mais as coisas espirituais, mas ao mesmo tempo aquele desgosto, muitas vezes, por não estar participando das festas, né, muitas vezes dos louros ali oferecidos pela multidão, né? Parecem tão ditosas. Chamam-te e zombam da tua distância. Convocam-te ao jogo agradável das emoções e ridicularizam a tua permanência na dignidade. Apelam para os teus sentidos e gritam revoltados que estes se inibiram nas tuas carnes sem vibração. Então é muito natural que, em criando também esse movimento de buscar outras coisas, as pessoas que nos conheceram, os familiares que conheceram, né, que conviveram conosco a vida inteira, vão quase que estranhando o nosso comportamento, mudou tanto, tá tão diferente. E claro, aos olhos deles que buscam outras coisas, a gente se tornou pior, né? Mas aquela sensação interior de que, pelo contrário, a gente cresceu tanto, se transformou em alguém tão melhor. E como é que o mundo não entende? E várias mensagens da Joana, do Emmanuel também, né? Solidão, essa primeira mensagem mesmo desse livro da Joana, todos no mesmo sentido. Por que essa necessidade de se sentir tão pertencente assim? É normal que a gente se sinta só, e é mais normal ainda que essas pessoas não nos entendam. Como é que as pessoas que cultivam outros valores, que têm outros sonhos muito diferentes, distintos dos nossos, como nos compreenderiam, né? Então, é renunciar também a agradar, renunciar a que essas pessoas, a que a gente faça o que essas pessoas desejam, né? Então, é renunciar.
que a gente renuncie mesmo a essa ideia de que a gente tem que ser o que os nossos pais desejam, o que a nossa família esperaria de nós, né? O que a sociedade, muitas vezes os nossos amigos imaginaria que a gente se tornaria, o que fosse, o que continuaria a ser, né? Apresentam-te loucuras e porque te demoras no posto do dever, derramam, chasqueando, a baba do desrespeito no corpo que honras e compreendes que está desajustado no mundo de erro. Então é interessante que a gente vai tendo essa percepção de que a gente está um pouco destoando das coisas. E se a gente não tem essa autoestima fortalecida mesmo, esse entendimento de onde a gente está indo, de para onde a gente está caminhando, de qual vai ser o nosso destino, se a gente não tem isso muito bem claro, as dores elas vão se avolumando mesmo, porque esse sentimento de não pertencimento vai ficando maior, né? E é como se diz, a gente vai se sentindo muito desajustado. Então, que nesse processo que é completamente natural das outras pessoas não nos entenderem e de a gente muitas vezes viver um limbo, de que não é completamente o que gostaria de ser e de que muitas vezes ainda está muito preso ao que já foi, ao que já viveu. Então, é normal que a gente vivencie esses períodos de transição, mas cada vez mais conscientes de que faz parte e de que um dia, né? Todos esses nossos conflitos, eles também vão perdendo força dentro de nós e a gente vai ganhando essa confiança interior de para onde a gente está caminhando, o que que a gente deseja fazer de fato da nossa vida, né? São incompatíveis realmente a fé espírita, que difunde o pensamento do Cristo, e a conduta profana, que vibra em nome de Mamon. São pontos opostos. A linha cristã da definição espiritista e a conduta maleável do cidadão do mundo. É certo que caminharás em soledade, experimentando muitas vezes um leve travo de amargura nos lábios, como se ele traduzisse a tua dor. É uma descrição, uma caracterização assim de um espírito que já vivenciou isso. Isso que é belo, sabe? É observar, né, esses ensinamentos que são trazidos, essas palavras de alguém que já passou por isso, então que entende profundamente isso que a gente passa também, né? Quando vai descrevendo ali, eu me recordo que eu comecei no espiritismo ainda adolescente, em que a vida tinha muitos desses chamados, né? Chamados a festas, chamados a tantas outras coisas mesmo do mundo, e a gente ali tentando viver um ideal mais superior, e muitas vezes todas essas coisas ali se contradizendo, né? São opostos mesmo, e para a gente harmonizar isso dentro de nós leva tempo e causa angústia, essa angústia que ela está tão bem caracterizando aqui, né? Todavia, não temas o sofrimento. Aquele que sua, receoso ante o dever a cumprir, poucas vezes atinge o ponto do dever cumprido. Faz-se necessário esmagar na resolução firme todos os apelos do homem velho, para que das fibras dilaceradas se recomponham e nasça o homem novo, como dos escombros orgânicos da lagarta na estólise, surge a borboleta que voa ligeira, singrando os céus livres. Que bela imagem, né? Desse velho homem que reside em todos nós, né? De quem nós fomos, de quem muitas vezes ainda somos, esses resquícios que muitas vezes a gente ainda tem dentro de nós, desse homem velho, e que, como uma lagarta mesmo, se apega à terra, à matéria, né? Sem perceber que com a firme resolução, se transforma em algo além, que seria essa borboleta, né, que voa para muito alto, que vê as coisas de mais longe, né, que tem essa visão mais é, dimensional das coisas, do tamanho correto, né, de quem olha do alto e então consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Então, que belo, né? E é isso, essa firme resolução, porque a gente não espere também, apesar de a gente passar mesmo por essas inconstâncias, por esses períodos de altos e baixos, né, que são normais, mas que a gente entenda que a gente só conseguirá realmente sair do homem velho para o homem novo, para aquilo que a gente deseja ser e viver, né, para essa essência nossa que a gente gostaria de transbordar para o mundo com essa firme resolução, com essa vontade persistente, que não vai chegar um dia em que as coisas simplesmente serão. A gente há de transformá-las através da nossa vontade, através da nossa ação persistente, né?
Não te compreenderão os companheiros. Justificarão que o programa de fé nada tem a ver com a conduta do homem, como se pudessem demarcar as fronteiras entre efeito e causa, esta e aquele. Então é interessante a gente perceber também que nessa nossa ânsia de não conseguir deixar o homem velho completamente para trás, a gente quer como acomodar as duas coisas, como que viver nesses dois mundos, né? E não é possível, né? Como diz ali, são opostos. Então, a gente vê também muitas linhas religiosas tentando compatibilizar essas duas coisas. Então, a gente vê muitos cristãos sem Cristo, né? E é uma das coisas que a gente muito vê por aí. Ou seja, que muitas vezes entendem a ideia, mas na hora de vivenciar, na hora de viver isso na prática, aí já não corresponde, aí já não é coerente, né? Então, esses cristãos sem Cristo, e que muitas vezes eu professo uma fé, eu compareço a um templo religioso, mas a vivência dessas ideias eu deixo para trás, porque não são compatíveis com o que o mundo gostaria de ver, né? Porque muitas vezes não é o que o mundo gosta de ver, não é o que o mundo prega, não é o que o mundo aplaude, muitas vezes eu abafo isso dentro de mim. Isso vai criando uma cisão muito grande no nosso espírito, porque nosso espírito tem essa ânsia de se revelar, de vir à tona, né? De trazer o nosso melhor. E em vivendo esses dois mundos, a gente não percebe, mas essa angústia vai ficando cada vez maior. Outras vezes procurarão dizer-te da necessidade de viver consoante vivem os outros, para que não sigas uma linha paralela, como se fosses um marginal. E é compreensível. Quando a virtude tem constrangimento em aparecer, porque a desonra é muito aplaudida, é natural que o homem que preza a vida casta, no curso do dever, sofra o aguilhão do medo. Olha que interessante, né? Quando a gente vê no mundo que a ânsia do mundo, que aquilo que ele espera de nós é essa vida mais mundana, mais material, né, voltada para esses interesses da matéria e não do espírito, muitas vezes a gente sente medo, medo de ser rejeitado, medo de não ser compreendido, medo de não agradar as pessoas, delas irem embora, de nos abandonarem ou de algum modo nos rejeitarem. E isso faz parte, né? É bonito perceber que sempre, sempre há pessoas compatíveis e ambientes compatíveis para tudo que a gente deseja viver na vida. Se forem para as coisas materiais, acharemos pessoas e ambientes compatíveis com isso, mas para as coisas espirituais também. Então, muitas vezes é muito difícil para nós entendermos que alguns lugares já não nos cabem, algumas amizades já terão que ser deixadas para trás, e nessa tentativa, muitas vezes, de se compatibilizar a gente sangra por dentro, né? E mais do que isso, muitas vezes perde a encarnação nessa tentativa de agradar a qualquer custo, de se sentir aceito, pertencente. Muitas vezes, muitos de nós temos perdidos não só esta, mas tantas outras encarnações, né? E aquilo que a gente mais deveria fazer, que é entender o nosso propósito, compreender o porquê que a gente está aqui, né? Evoluir mesmo como ser humano, no final das contas. Isso que é o mais importante a se fazer é o que a gente deixa muitas vezes, como ele diz ali, né? À margem do caminho, a gente deixa de lado. Para não ser marginalizado, ou seja, para não viver a parte da sociedade, para eu não me sentir assim isolada, para eu não sentir essa solidão, né? Essa solidão de quem pensa diferente, tem ideais diferentes, e pelo contrário, seria exatamente esse caminho, muitas vezes não tão percorrido, essas escolhas por essas sendas eh, não tão adentradas pela multidão, é que trariam paz e verdadeira felicidade para o nosso espírito. Olha que contradição, e muitas vezes é o que a gente mais foge de fazer, né? Porque não quer pagar o preço, né? Mas esse preço, no final das contas, ele é compatível com o que a gente há de viver, compatível com o que a gente há de encontrar, né? Mas eu preciso pagar esse preço. O exemplo, porém, é a luz da vida. E aquele que te chama preferiu o escarnecimento e a cedência ao abraço de César e à acomodação na palaciana residência do governante de Israel. Então, muitas vezes é isso, a gente vai ter que renunciar
a que as pessoas nos compreendam, nos apoiem, a que as pessoas realmente entendam o nosso caminho, não entenderão agora, e tá tudo certo. E como diz Joana aqui, qual é o caminho? O exemplo é a luz da vida, como ela diz, né? Ou seja, quem marcha sabendo para onde vai, quem caminha não como um andarilho, sem saber para onde ir, só caminhando, né? Mas como esse peregrino que caminha em direção a algo superior, que a gente entenda que é através da nossa ação, da nossa vida, é que a gente vai demonstrando mesmo a nossa transformação e quem a gente realmente é, né? Pregando a doutrina do exemplo, não triunfou entre os triunfadores do mundo, mas sobrepujou-se a todos, como vencedor de todos os vencedores. Podes fazer o mesmo. E falou: se te ligares intimamente a eles e mantiver a tua fidelidade à doutrina espírita, que te oferece recursos para ser abundante quando tudo escasseia, feliz nas horas difíceis e a descobrir tesouros ignorados de luz, embora a noite plena, vitoriosa nos tecidos de sombra. Então, que a gente continue persistente nesse caminho, sabendo para onde vai, né? Mesmo quando os dias são difíceis, mesmo quando a noite é escura, mesmo quando a noite é densa, que a gente continue adentrando esses caminhos e continue vendo felicidade, ainda que haja dor, ainda que haja incompreensão, porque é isso que ela fala, né? A doutrina espírita nos dá esse alento, esse entendimento de que há algo muito mais superior, de que as coisas acontecem por uma razão de ser, e que se a gente persevera no ideal, embora sejamos perseguidos, embora tenha escárnio, né, embora tenha críticas ferrenhas a respeito de nós, da nossa conduta, mas se a gente persiste, a gente se torna mesmo um exemplo pequeno, porque também somos imperfeitos, mas um exemplo de que as coisas importam, de que a vida importa, de que a gente tem mesmo um propósito nessa vida, né? Sabes que retorna de um passado multimilenar marcado por erros graves e pelas cicatrizes que ameaçam transformar-se em novas feridas. Conheces que as condecorações do cristão são as marcas vitoriosas no espírito macerado depois das lutas vencidas. Então, é ver essas nossas cicatrizes, né, com não como como uma vaidade, mas como um entendimento de que são elas, essas marcas mesmo, né, das experiências sobretudo, da superação dessas experiências difíceis, é que são a nossa marca mesmo, de que a gente evoluiu como ser humano. Então, é ter essa noção mesmo de que aquilo que nos marcou, as experiências pelas quais a gente passou, elas foram importantes para a gente chegar a ser quem é. Tá tudo bem, tá tudo certo, a vida não me deve nada, as pessoas não me devem nada. Cheguei até aqui e sou quem sou por tudo que vivi, pelas pessoas que passaram na minha vida, e essa é a minha marca, né? Como ela diz, a marca de todos os cristãos, né? E, gente, pela forma como fala, dá para ver, é um espírito que vivenciou e vivencia isso na vida, sabe? Então é como um archote de luz mesmo, que vai na frente, né, que vem com uma mensagem dessa, quase falar, dá certo, eu fiz isso também, caminhei por esses caminhos, né, por esses trilhos, também percorri tudo isso para chegar onde estou agora. E a gente aqui muito mais atrás, que a gente ouça tudo isso, que a gente leia tudo isso com esse alento e com essa esperança de que se a gente perseverar, veremos de chegar também, né? Se a gente não desistir, se a gente se manter constante e fiel à nossa fé, ao nosso ideal também, haveremos de chegar. É imperioso velares pela paz que guardas contigo. A lâmpada que não recebe combustível cedo se apaga. Então, que a gente possa iluminar essa pequena faísca que tem dentro de cada um de nós. A gente sempre fala, né, que a gente tem esses dois lados e que vence aquele que a gente mais alimenta. Então, que a gente possa mesmo, em virtude dessa nossa paz, dessa nossa ânsia de viver coisas novas, renovar esse nosso olhar e, sobretudo, alimentar essa nossa chama, essa lâmpadazinha que queima dentro de cada um de nós, buscando o nosso melhor, né? O rio que não se atreve a vencer barreiras não atinge o mar. Então, prossigamos, né? Em frente, sempre em frente. És um espírito em crescimento, e se os golpes da dor parecem vigorosos, não há por que temê-los. O bloco de pedra bruta se converte em estátua, adquirindo forma
e beleza, a golpes do escopro vigoroso. Deixa, pois, que a dor te cinzele o íntimo, arrancando das múltiplas personalidades que conserva de reencarnações fracassadas o espírito ilibado, avançando para o infinito. Olha que maravilhosa essa colocação, né? Que a gente entenda mesmo que essas dores, que as circunstâncias que a gente vivencia, que essas situações, elas não são senão é, os golpes nessa pedra bruta que somos todos nós, mas que um dia nos transformaremos em status, e é exatamente a passagem pela dor. Né, por essas circunstâncias mais desafiadoras, por vencer essas barreiras, esses limites que muitas vezes a gente se impõe, né, essas crenças, esses defeitos mesmo que a gente já observou que tem, que a gente permita que a vida faça esse papel de lapidar, né? Mesmo que muitas vezes a golpe de dor, com os pés sangrando, como se diz, mas tem uma mensagem do Emmanuel que diz isso: não te canses, né? Do Fonte Viva. Então, que a gente não se canse, que a gente não entenda, que a gente entenda, inclusive, profundamente que nós somos essa pedra bruta que precisamos da lapidação, e a lapidação vem através dessas circunstâncias, dessas pessoas, dessas experiências que a gente vivencia, dessas marcas, né, profundas, mas que ao mesmo tempo nos farão chegar aonde a gente exatamente quer. Então, que a gente permita que a dor cumpra o seu papel. E muitas vezes, qual é o nosso instinto, muitas vezes, é fugir dessa dor. E ao fugir da dor, mais ainda, buscar o prazer, né? Então, não, que a gente aguente, né? Como se diz, aguenta firme, não te cansa, não, né? Permita que a dor ela cumpra o seu papel na sua vida, porque se chegou até você, ela tem um papel, tem algo a cumprir, né? Algo a revelar e que é bonito dentro de você. Ela há de revelar o que é bonito dentro de você, o que importa, o que é essencial, o que há de permanecer. E como ela bem disse ali, né? Essas múltiplas camadas que a gente tem, né, dessa pedra bruta que somos todas e dessas múltiplas personalidades de reencarnações muito fracassadas. Como ela disse ali, nós somos fruto de erros graves, de um pretérito muitas vezes altamente comprometido, mas é através dessa busca, é através, sobretudo, dessa ação que a gente há de liberar todas essas camadas, todas essas personalidades. Entenda, quando a gente está curando essas feridas, essas dores, né? A gente está liberando espaço para novas coisas entrar e a gente está curando tanto, tantas feridas dessa e de tantas outras vidas, muitas vezes feridas muito profundas, né? Então que a gente eh, não perca de vista isso, de que a gente vence as nossas imperfeições e dá as nossas batalhas para sarar essas feridas também, né? Para que essas feridas não voltem a sangrar, para que a gente estanque, e mais do que estancar o sangue, que a gente vá curando mesmo, né? E vá liberando espaço para viver o novo. Firma-te na convicção imortalista e constatarás que as joias que adereçam os homens nada valem quando os dedos não podem sustentá-las. Que forte isso, né? Que a gente entenda que são as coisas do espírito, são esses valores imortais que realmente nos preenchem a alma, e não essas joias, né? Esse poder, esse status e riqueza. Não é isso, não é isso que vai nos preencher. Muitas vezes a gente já chegou a conquistar ou conquistará isso para logo então perceber, ainda não é isso que vai me preencher, ainda não é esse o caminho, não é por aí ainda. E aprenderás, amigo, em combate, que do atrito benéfico sairás em breve fulgurante, como um raio de sol, que em se desprendendo do astro-rei e jornardeando em plenitude, atravessa tudo, sem contaminar-se e por mais viaje, não se extinguirá jamais, sempre, né? É como se, ao nos lapidar, ao nos transformar, ao permitir que a dor ela cumpra o seu papel e que a gente saia maior, né? Mais engrandecido desse processo, a gente vai revelando esses raios de luz, né? Que residem dentro de nós, mas essa luz às vezes pequenininha, meio apagada que a gente tem dentro de nós, mas que tem, né? Que a gente faça essa luz realmente raiar, transbordar para fora de nós e para perceber que aquilo que é realmente imortal não há de passar, né?
Então, que mensagem belíssima. Eu agradeço a escuta, agradeço a atenção de vocês e que maravilhoso é fazer estudo dessas mensagens da Joana. Eu agradeço muito a atenção, a compreensão de vocês. Se Deus quiser, até semana que vem, gente. Muito obrigada.